Bom dia! Graça e paz, que Deus abençoe ricamente a todos nós. Você que está em casa, receba aí um abraço fraterno, com carinho, com amor dos irmãos adventistas do sétimo dia. Hoje estou em casa, aqui na Igreja Adventista do Sétimo Dia, Nova Jerusalém, aqui no bairro São Cristóvão, Rolim de Moura, Rondônia. E você sempre vai encontrar uma Igreja Adventista perto da sua casa, tá bom? Junte-se a nós. Vamos estudar a palavra de Deus e vamos esparramar o plano de salvação pelo mundo para alcançar o maior número possível de pessoas para Cristo Jesus. Amém? Para a igreja e para você que está em casa, hoje é um dia especial. A Igreja Adventista do Sétimo Dia está trabalhando um tema muito importante que está nesse livro aqui, ó. Mordomo Eficaz. Se você não tem esse livro aqui na igreja, pode procurar um ancião, tá? Para que você e a sua família tenha esse livro, Mordomo Eficaz. E você que está em casa, pode encontrar esse livro também, aí dá um Google aí, tá? Na Casa Publicadora Brasileira. Você que nos acompanha nas redes sociais sabe que o último sermão tratou-se do plano de salvação. Muitos querem ser salvos, mas muitos nem sequer sabem do que é ser salvo. Nós queremos ter um lar feliz, uma família feliz, queremos ter uma vida financeira boa também, né? Tranquila. Mas aqui, neste livro, nós aprendemos todos esses planos vindo do próprio Deus, o Criador, o mantenedor de todas as coisas. Agora, esse livro nos indica, nos direciona para esse aqui, a Bíblia Sagrada. Lâmpada para meus pés e luz para o meu caminho é a santa palavra de Deus. Talvez você não tenha familiaridade com a palavra mordomo e mordomia, né? Muitos pensam que mordomia é ficar tranquilão, jogado num sofá, numa rede, na beira de praia. Estou curtindo a mordomia, né? Mas o mordomo aqui é ser gerente. É gerenciar algo para alguém. Então, quando nós aceitamos Jesus como Salvador, que é o nosso primeiro passo, nós aceitamos que Ele tem poder para nos salvar do pecado. E ao mesmo tempo, quando isso acontece, nós somos livres da penalidade, que seria a morte eterna, porque todos pecaram, e o salário do pecado é a morte, e essa morte recai sobre Jesus. Agora, quando nós damos um outro passo, tendo Jesus e entendendo que Ele é o Senhor de nossa vida, entendemos que Ele é dono de tudo. Ele é o próprio dono da vida. E Ele também é dono do tempo, Ele também é dono de todas as riquezas. E eu preciso, para o meu Senhor, gerenciar isso aqui na terra, enquanto eu estou vivo. Agora, para gerenciar qualquer que seja uma empresa aqui na terra, qualquer que seja um dos ramos, nós precisamos de capacitação. Nós precisamos estudar, nós precisamos se empenhar para dar um bom resultado àquela empresa ou àquela atividade. E para gerenciar as coisas de Deus, o que nós estamos fazendo? Porque tudo pertence a Ele, o que nós estamos fazendo. Então, esse livro, a partir então dessa introdução, ganha mais relevância, porque ele nos ensina como ser mordomos eficazes, gerentes tops de linha. Quer ser um gerente top das coisas de Deus? Esse livro vai nos direcionar para este livro que é o Manual do Criador, e nós seremos então mordomos eficazes segundo a palavra de Deus. Amém? Por isso, a resposta desta semana especial
E aqui eu quero fazer uma dedicação especial a todos da mordomia cristã da nossa igreja, que ao mesmo tempo que está alegre com essa festa das primícias, há também uma tristeza, porque a irmã Elza está dando tchau para nós, né? Mas com certeza aonde estiver será uma grande mordoma, gerente das coisas de Deus. Parabéns pelo seu trabalho, que Deus lhe abençoe. Eu quero que a igreja ore comigo, com o pensamento em Números capítulo 28, verso 26, ali na primeira parte. A celebração da primícia que era realizada pelo povo de Israel, acontecia no início da colheita. Israel se reunia em assembleia solene nesse período, quando eram oferecidos os primeiros produtos do campo e do rebanho, como expressão de agradecimento a Deus. 28, 26 de Números. Também tereis santa convocação no dia das primícias, quando trouxerdes ofertas de manjares ao Senhor, segundo a vossa festa das semanas. Ofertas em reconhecimento, ofertas em agradecimento. Oremos. Querido Deus, amado Pai, em sua presença, Senhor, pedimos perdão, Senhor, pelos pecados, perdão pelas falhas. E agradecemos pela oportunidade de estarmos reunidos na sua santa casa. E através das redes sociais alcancemos irmãos em qualquer lugar desse planeta. Que aquilo que queremos aprender hoje aqui fique gravado em nossos corações e em nossas dificuldades para aplicá-lo, que o Espírito Santo entre em ação. Estou liberando o meu coração, a minha mente, para que o Senhor trabalhe e me transforme em um mordomo eficaz. Assim como entrego os irmãos queridos aqui da igreja, os queridos amigos e irmãos que estão em casa, em tuas mãos, para que aprendam de ti, para que abra o coração do Espírito Santo e aprendam a ser mordomos eficazes em nome de Jesus. Amém. Só que o que eu vou pregar hoje aqui vai chocar um pouco a igreja. Ofertas aceitáveis e ofertas não aceitáveis por Deus. O sermão é do pastor Marcos Bonfim. O que eu fiz nesse sermão foi apenas pegar as passagens bíblicas e trazer para que tenhamos base bíblica. Você que está em casa pode dar um like e compartilhar para que esse sermão chegue também ao maior número de pessoas. Então, irmãos, vai chocar um pouco o sermão, tá? Por isso não saia daqui. Você que está assistindo o vídeo, assista até o final. Porque na Bíblia há muitas indicações que o Senhor Deus, Ele avalia, qualifica e classifica a nossa doação, as nossas ofertas, ou a ausência delas. O fato de que ele se sentou de propósito em frente ao tesouro, estamos lendo em Marcos capítulo 12, 41, e que ele, Deus, qualificou a oferta da viúva pobre, como foi representada aqui pelas crianças, nos diz que ainda hoje, esse Deus maravilhoso, ele observa e avalia os nossos padrões de doação. Nós estamos sendo avaliados pela adoração através das ofertas, através das doações. Alguém em casa pode ter assustado pensando, vixe, eu nunca doei a Deus. Vixe, há quanto tempo eu não faço uma doação a Deus? Uma outra verdade importante é que ele aceita e valoriza certas ofertas, enquanto outras ofertas, independentemente da quantia, não podem ser aceitas por serem até ofensivas a ele. Agora, o propósito desse sermão é saber quais são algumas, porque não dá tempo da gente relatar todas, né? Mas quais são algumas das condições para que Deus possa aceitar uma oferta? Algumas das condições para que Deus possa aceitar a minha oferta, a oferta de você que está aqui na igreja ou de você que está em casa. Primeiro,
quando essa oferta ela é apresentada por um coração que está de bem com Deus. Quando é que ele aceita essa doação, essa oferta? Quando essa oferta é apresentada por um coração que está de bem com Deus. Base bíblica está lá em Salmos 40, versos 6 a 8, Salmos 51, 16, 17, Isaías 1, de 10 a 13, Oséias 6, 6, Malaquias capítulo 3, de 2 a 5, Mateus 9, 13, Marcos 12, 36. Eu escolhi dois, um do Antigo Testamento e uma passagem do Novo Testamento. Quando ela é apresentada por um coração que está de bem com Deus. Salmos 40, verso 6. Você em casa pode acompanhar. Diz assim: sacrifício e oferta não quiseste, mas abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não exigiste. Então eu disse: aqui estou. No rolo do livro que está escrito, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Verso 8. Tenho prazer em fazer a tua vontade, ó meu Deus. A tua lei está no meu íntimo. Amém? E Mateus, capítulo 9, verso 13, ele descreve isso dessa forma: vão e aprendam o que significa isso. Desejo misericórdia, não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. E de acordo com Malaquias 3, Deus aceita as ofertas que são trazidas com justiça. Isto é, as ofertas trazidas por aqueles que permitiram que Deus os purificasse, que Deus os refinasse dos seus pecados. Fica claro que o Senhor avalia o doador antes de ele avaliar a dádiva. Primeiro, ele avalia quem está doando, quem está dando a oferta, antes de avaliar a doação. Então, por melhor ou maior que seja a oferta, ela nunca será aceita se aquele que traz a oferta não estiver de bem com Deus. Por essa razão é que antes de trazer uma oferta monetária, precisamos trazer uma oferta de coração. Seja qual for o valor, ou um objeto, antes de trazer essa oferta, você tem que trazer uma oferta de coração. Como assim? Trazemos uma oferta de coração quando dedicamos regularmente um tempo a cada dia para permitir que o Espírito Santo examine nossos pensamentos e inclinações, comparando com a palavra de Deus. O que está passando no meu coração, na minha mente, antes das minhas tomadas de decisões, está de acordo com a palavra de Deus? Só então, só quando nós decidimos fazer isso, tirar esse tempo regularmente para falar com Deus, para fazer essa reflexão, essa comparação, podemos receber então um novo coração. E aí sim, conforme Ezequiel 36, 26 e 27, um coração cheio do desejo de fazer a vontade de Deus. Segundo, quando é trazida por um coração que está de bem com os seres humanos. Muitos falam: eu estou de bem com Deus, estou andando com Deus, eu amo a Deus. Mas aí, Mateus 5, 23, Hebreus 13, 16, faz esse questionamento. Deus vai aceitar a sua oferta quando você trazer essa oferta com um coração que está bem, está de bem com os seres humanos. Eu estou de bem com Deus, mas eu tenho um problema sério com a minha mãe. Não consigo perdoar. Eu estou de bem com Deus, estou levando a oferta, meu dízimo, regularmente, mas eu não perdoo meu pai, não perdoo meu filho, não perdoo meu marido, não perdoo minha esposa. Quando é trazida por um coração que está de bem com os seres humanos. Mateus 5, 23. Portanto,
Se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar e ali se lembrar do que o seu irmão tem algo contra você, irmão aqui, tá? Pode ser esposa, esposo, filho, pai, mãe, tá? Está falando só de irmão de sangue, não. Falando das outras pessoas, irmãos em Cristo Jesus. Portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, 24. Deixe a sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. Todo aquele que está de bem com Deus se esforçará para estar de bem com os demais seres humanos. Isso é uma verdade. Os que têm um espírito contencioso ou ignoram os sentimentos, direitos, necessidade dos outros, mostram que a sua religião é falsa. Suas ofertas, portanto, não podem ser aceitas por Deus. E é por essa razão que Jesus diz que se você está trazendo sua oferta para a igreja, porque a igreja é o depósito de Deus, e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, detenha-se, pare e vá lá primeiro, reconcilie com o seu irmão, e então volte e faça a sua oferta. E aí Deus aceitará de bom grado a sua oferta, porque foi dada por alguém que tem um coração de bem com Deus e de bem com os seres humanos. Sem essa experiência santificadora, as nossas ofertas não podem ser aceitas por Deus. 3. Quando essa oferta é apresentada por uma pessoa obediente, e hoje eu não estou fazendo aquilo que eu gosto de fazer nos sermões, entre linhas, mas vou fazer nessa aqui. Quando é apresentada por um coração obediente, Deus aceita a oferta. Então eu poderia ler que quando a oferta não é feita por um coração obediente à palavra de Deus, Deus não pode aceitar a oferta. Base bíblica, 1 Samuel 15, 22, Salmos 40, versos 6 a 8, Isaías 66, de 2 a 4. Eu peguei essa de 1 Samuel, capítulo 15, 22. Está escrito, Samuel, porém respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Qual era o contexto ali? O rei Saul, ele estava ansioso para apresentar as suas ofertas ao Senhor, mas apenas como uma maneira de encobrir a sua desobediência deliberada à ordem do Senhor. Em vez de confessar seu pecado, ele continuou apresentando desculpas para fazer o que era contrário à vontade de Deus, lá em 1 Samuel 15. E hoje? Hoje algumas pessoas também podem fazer o mesmo. Portanto, Samuel disse a Saul: será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e ouvir é melhor do que a gordura dos carneiros. 1 Samuel 15, 22. Então, Deus ele nunca aceitará ofertas em substituição à lealdade aos seus mandamentos, às suas palavras. O que está na Bíblia? Cuidado. Quarto ponto. Quando o adorador está buscando uma recompensa celestial e não eterna, Deus aceita a dádiva. Mateus capítulo 6, de 1 a 4. Mateus 6, 1 diz, abre, falando que tenham cuidado. Gente, isso aqui é muito por nosso momento em que está começando uma campanha eleitoral, onde o Brasil vai escolher os seus vereadores e prefeitos, tá? Muitas outras religiões que a gente olha e fala, olha que legal, pratica muita caridade de determinada religião, e às vezes a gente enche os olhos, a gente até fica admirado, tá? E aí, eu repito, Deus aceita a oferta quando o adorador está buscando uma recompensa
celestial e não terrena. Mateus 6:1. Tenham o cuidado de não praticar as suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, não terão nenhuma recompensa do seu Pai que está nos céus. Portanto, quando você cuidar dos necessitados, não anuncie isso tocando trombeta, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. A gente vê muito na rede social. E ele continua: em verdade lhes digo que eles já receberam a sua plena recompensa. 3. Entretanto, quando você cuidar dos necessitados, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a mão direita. 4. De forma que você preste ajuda em secreto, e o seu Pai, que vê o que é feito em secreto, o recompensará. Amém? É muito atual? Alguns podem trazer ofertas enormes, ou fazer doações significativas, compelidos por motivações que deixam a desejar. Certas pessoas, por exemplo, querem ser reconhecidas como filantropos ou benfeitores. Outras estão de olho em uma posição, seja na comissão da igreja, e outras ainda podem dar grandes ofertas só porque gostam do pastor, porque gostam da igreja, ou porque precisam do voto dos membros da igreja. Uma vez que essas motivações terrenas geralmente esperam um reconhecimento humano, esperam algum tipo de recompensa, elas não podem ser aceitas por Deus. Não são aceitas por Deus. Pode ser aceita pela igreja, mas não é aceita por Deus. No entanto, quando não tenho o propósito de me promover por meio das minhas ofertas, é então o que Jesus disse pode ser realizado em minha vida. Palavra de Jesus, Mateus 6,4: o Pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. O Pai lhe dará a recompensa. 5 e último para hoje. Quando a oferta é dada de acordo com o especificado. E aqui, quando eu vi o tempo, né? E eu vi que eu tenho um tempo ali, eu quero apenas discorrer sobre uma passagem que estava no sermão do Bonfim. Que ele disse que, quando olhamos para a oferta daquela mulher, que trouxe apenas uma moeda, e que estava um outro grupo colocando, como nós vimos aqui na apresentação das crianças, grandes valores, e todo mundo admirava pela quantia daquele valor que aquele grupo colocou, e até podiam zombar daquela única moeda que aquela mulher colocou. Jesus, fazendo essa comparação, chama a atenção dos seus discípulos e, na parábola, ele vai dizer: quem deu mais? Quem deu mais? É claro que aos olhos nus, podemos, não, o grupo que colocou o maior valor deu mais. Sim, eu vi. Porque a mulher deu menos, eu vi. Mas Deus é o dono. E aí ele ensina uma coisa que é fantástica. Ele ensina a questão da proporcionalidade. Ok? Então, quando eu faço um pacto com Deus, eu vou: Jesus, eu ganho R$1.000. O senhor é meu sócio, majoritário, é claro. Sou o seu mordomo, eu sou o gerente, eu ganho R$1.000. O pacto é: eu vou dar 5% dos R$1.000. Dá R$50 por mês, não é? 5%? Alguém de matemática aí? Bom, 5% dá R$50. R$50, ok? Então, quando eu
Faça esse pacto com Deus da proporcionalidade e eu dou R$5 de 1.000. Quando Deus precisar de mim em algo maior, Deus me dará 2.000 por mês. Quanto é agora que eu vou devolver para Deus? 50 ou 100? Eu vou devolver para Deus 100. E quando Deus precisar ainda mais de mim para coisas maiores, Deus então me dará 3.000 e eu vou devolver agora só 100? Não, eu devolverei 150. Então, quando eu sou fiel, Deus começa a me usar mais e mais na proporcionalidade. Então, quem deu mais? Quem tem R$1.000.000 e deposita na urna R$1.000, ou quem ganha 1.000 e depositou, por exemplo, 100? Proporcionalidade. Eu havia pulado essa parte aqui do sermão, mas está gravada na minha mente. Ok? Ao fazer o pacto com Deus, é bom que faça na proporcionalidade, você vai ver o milagre de Deus na sua vida. Quinto ponto, então, quando a oferta é dada de acordo com o especificado, Gênesis capítulo 4, verso 4. Essa história é bem conhecida, todos sabem. Abel também trouxe as primeiras crias do seu rebanho, com as partes gordas. O Senhor olhou com agrado para Abel e sua oferta, mas para a oferta de Caim, a oferta deste, Deus não agradou. Por isso a ira de Caim se acendeu e o seu semblante desfaleceu. A história de Caim e Abel nos mostra que Deus, ele não pode aceitar ofertas que não sejam trazidas de acordo com as suas especificações. Caim resolveu fazer tudo do seu jeito e Deus não se agradou da oferta dele. E isso eu acho que, eu preguei para mim agora. A gente dá do nosso jeito, né? Eu acho que é assim, e assim vai. Por isso a importância, aí eu vi a importância, né, de você ter um manual, de você ter a mordomia cristã na igreja, de você ter a Bíblia ensinando, né, como fazer. Abel agradou ao Senhor, seguindo suas orientações e trazendo das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta. Amém? Porque ele fez conforme o que Deus solicitou. Irmãos, eu poderia aqui falar do dízimo, né? Especificado na Bíblia, 10%. Não está no sermão. Mas há uma especificação de como devolver o dízimo ao Senhor. Mas ao Senhor. E as pessoas perguntam, mas por que na igreja? Porque a igreja é a depositária. A igreja é onde você deposita. Lá era no templo, aqui é a igreja. Então o espaço não nos permite explorar todas as especificações encontradas na Bíblia e no livro que nós estudamos sobre ofertas aceitáveis e ofertas não aceitáveis. Mas, além dos itens já abordados aqui hoje, podemos acrescentar que as ofertas regulares também devem ser trazidas ao Senhor como primícias, em respeito ao princípio do Deus em primeiro lugar, conforme Mateus 6,33. E é muito bonito, a gente vê muito isso na rede social. Deus em primeiro lugar. Eu tenho uma camiseta, aliás, eu acho que eu tenho 2 camisetas, né? Escrito primeiro Deus, ou Deus em primeiro lugar. Acredito que os irmãos adventistas, a maioria tenha. Você que está em casa, veja, tenha postado. Deus em primeiro lugar. Até quando as pessoas falam sobre amor, né? Mesmo que alguns se enganam, alguns amam mais a esposa do que Deus, alguns amam mais o filho do que Deus, amam mais alguma coisa, um objeto do que Deus, mas ao ser questionado, ele fala de boca cheia, primeiro Deus. Eu amo Deus, primeiro é Deus, depois minha esposa. Eu amo Deus, depois, no final do mês, quando você recebe o milão, a quem você devolve a dádiva primeiro? As ofertas de primícias
ou primogênitos eram trazidas regularmente a Deus por seus filhos, como lembrança de que Ele é o provedor, Ele é o mantenedor da vida. Se você não entender que Ele é o criador, o provedor e o mantenedor na vida, não vai fazer sentido o que eu preguei aqui. Essas ofertas são aceitas porque Jesus, o Cordeiro de Deus, morreu como resgate pelos nossos pecados, abrindo caminho para sermos aceitos pelo Pai. Sem o ministério de Jesus, também não haveria sentido. Eu quero concluir então, dizendo para os irmãos que antes de cada ato de adoração por meio de ofertas, que nós aprendemos aqui e neste livro sagrado, é que nós somos convidados por Deus a sondar nossos corações para ver se ainda há algum pecado não confessado que possa impedir que a nossa oferta não seja aceita. Reflexão diária, submissão. Por isso que no tema passado, falando sobre salvação, eu disse que uma parte importante é a confissão. Porque confissão é você assumir a culpa. É assumir que você está errado. Isso é difícil nos dias de hoje. Precisamos confessar. Mas para confessar, eu preciso olhar para o meu coração e ver se há algum pecado não confessado, algum pecado que está me impedindo a adoração através das ofertas. Mas também devemos avaliar o nosso relacionamento com Deus. Como anda o nosso relacionamento com Deus? Se ainda é prazeroso caminhar com Deus, se ainda tenho certeza que Ele é o Criador, se ainda tenho certeza que é o provedor, o mantenedor e que virá me buscar. Como está o meu relacionamento com Deus? Eu preciso também me perguntar e avaliar como é que está o meu relacionamento com as outras pessoas. A começar pela família, com a igreja, com a sociedade. Como anda o meu relacionamento com as outras pessoas que também são criaturas ou filhos de Deus? Nós devemos, irmãos, avaliar nosso relacionamento com Deus e com os outros, bem como a motivação que nos leva a ofertar. O que nos motiva a ofertar? Será que é o reconhecimento de que Deus é o dono e eu sou o mordomo? Ou para aparecer? Ou para encobrir algo? A regularidade. A regularidade. Eu tenho doado a cada culto, a cada semana, um mês, uma vez por ano. Nunca. A qualidade da oferta. A qualidade dessa oferta. Naquele pensamento da proporcionalidade. Naquilo que Deus especificou. A pergunta: essa é a melhor oferta que podemos trazer? É a melhor oferta que eu posso dar ou devolver? Como reconhecimento que Ele é o Criador, provedor, mantenedor? Essa oferta, ela está expressando a nossa gratidão. Senhor, muito obrigado. Olha que família linda, maravilhosa. Olha que família adventista maravilhosa. Os irmãos em casa. Eu já sou vô, né? Meus filhos, caçulas. Eu postei uma foto, né? Os dois caçulas, cada um com a sua filha. Minha neta e meu netinho pequenininho. Minha netinha de 2 anos começando a falar de tudo. A minha netinha de 4 anos, espoleta. E você olha e você sabe que isso é um presente de Deus. Família. Eu termino então dizendo para os irmãos aqui na igreja e para você que está em casa: aproveitemos a adoração por meio das ofertas para nos aproximarmos ainda mais daquele que não apenas nos resgatou pelo seu sangue, mas que também nos sustenta. A melhor e maior oferta jamais será aceita se aquele que trouxer a oferta não estiver de bem com Deus. Fique de bem com Deus. Eu falo para meus amigos: experimente Deus. Essa igreja está com as portas abertas para que você venha congregar, porque você precisa estar de bem também com os outros seres humanos.
Nós estamos aqui, de braços abertos para te receber, te abraçar, para que você venha fazer parte dessa família. E aí perto da sua casa, com certeza, há uma igreja adventista perto de você. Venha congregar conosco. Querida igreja, muito obrigado pelo convite. Irmã Elza e toda a equipe de mordomia, parabéns por esse evento lindo e maravilhoso. Eu encerro com você que está em casa. A igreja convida os cantores para fechar com o hino 301 do nosso novenário. Você que está em casa, assistindo em qualquer plataforma, compartilhe. Vamos fazer esse vídeo chegar ao maior número de pessoas possíveis, porque esse é o plano de salvação. E o plano de salvação precisa chegar a todos os lugares da terra. Isso depende de você também. Fique com Deus, que Deus abençoe.